Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Galo e hoje a gente vai falar sobre as origens do grafite no Brasil. Esse vídeo, na verdade, ele retrata a minha visão sobre a origem do grafite no Brasil. Não é necessariamente uma visão oficial do que aconteceu e do que acontece na cena do grafite no Brasil. O que não impede cada um de vocês de também fazer a sua própria pesquisa, né? No final do vídeo eu vou colocar algumas biografias que eu consultei e algumas informações a mais onde vocês também podem pesquisar, beleza? Para começar o vídeo, então, eu vou citar uma frase. Quando comecei, em 1978, pelo menos em São Paulo havia muita pichação política, mas a maioria era poética e foi por isso que eu tive vontade de me expressar. Então, com essa frase, a gente pode colocar que o grafite em São Paulo Então, assim, com essa frase do Valauri, a gente pode dizer que o início do grafite no Brasil, e particularmente em São Paulo, se deu em 1978 e, por coincidência, influenciado pelo que ele chamava de pichação, que eram as escritas que, segundo ele, tinham base de manifestação, como, por exemplo, né, o Abaixo a Ditadura ou Diretas Já, que de certa forma influenciou ele, talvez pela rapidez na expressão, né? Então, assim, a gente pode afirmar, basicamente, o grafite, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, ele acabou se originando praticamente na mesma época. A diferença, basicamente, pelo menos no meu entendimento, é que no Brasil a gente tem duas escolas de grafite. A primeira escola de grafite seria a escola valauriana, que é composta por artistas que de alguma forma eram muito próximos do Alex Valauri. Eu vou citar alguns aqui de exemplo. Por exemplo, o Ozzy, né? O Rui Amaral, o Celso Gitarre, o Carlos Matucci, o Maurício Vilaça e o Cláudio Donato. Toda essa turma tem em comum a técnica do stencil, que foi a primeira técnica que foi vista nas ruas de São Paulo. Stencil não é grafite, stencil é fácil, né? Tal, pá. Então, assim, pro pessoal que fala que stencil não é grafite, né? Porque eu já ouvi na rua isso daí já várias vezes. Vamos estudar mais um pouco e perceber que, na verdade, o stencil, ele, na verdade, foi o começo do grafite, né? Ao menos aqui no Brasil. No caso do Valauri, em 78, ele colocava nas ruas de São Paulo a figura de uma bota preta, que na verdade era uma bota estilizada e que, segundo o próprio Valauri, era a moça que passeava por São Paulo. E daí percebe-se um pouco a preocupação do Valauri de desvincular, de certa forma, uma estética fechada de academia para uma linguagem um pouco mais direta e que conversasse com o povo na rua. E aí ele começa a usar símbolos que fazem essa ligação direta, formando o que ele teoricamente falaria como a pop art dos trópicos, né? Então daí a gente também já consegue perceber quais eram as referências do Valauri, né? Por exemplo, o Andy Warhol, que era um artista de pop art dos Estados Unidos. Então, em 1982, o Valauri foi para os Estados Unidos, foi para Nova York. Ele cursou artes gráficas e estudou na Pratt Institute de Nova York, de 1982 até 1983. E nessa época ele chegou a conhecer o Basquiat. Lembrando que na época o Basquiat ele era um poeta de rua, na verdade, né? Ele escrevia na rua alguns poemas. Depois que ele acabou indo para uma pesquisa mais figurativa, que era um contraponto ao expressionismo, que na verdade na década de 80 estava sendo considerado como uma arte de vanguarda. Mas isso aí depois a gente pode falar sobre o Basquiat num vídeo à parte. Em contraponto ao grupo dos artistas que cercavam o Valauri, né, que eu citei anteriormente, a gente tem a figura dos artistas que eu classificaria como a escola de Nova York. E aí dentro dessa escola de Nova York, os artistas que se destacam são o Binho, os Gêmeos, o Espeto, o Viché e o Tinho, que é o primeiro grupo de artistas que basicamente foram influenciados pela cultura do hip hop, do break e do skate. Então eles pegaram uma outra vertente da arte de rua que na verdade acabou se contrapondo a esse primeiro grupo da escola valauriana. E aí qual que é a característica desse segundo grupo que eu chamo de escola de Nova York? É basicamente o grafite que a gente vê hoje nas ruas, que é composto por letras
por moda, né? Sempre o grafiteiro acaba usando um chapéu, uma correntona de prata, né? Roupas de marca, gosta do rap e tem toda essa cultura aí do hip hop. Então, assim, para vocês terem uma ideia, falando dessa escola de Nova York, né? O Binho Ribeiro, que é um dos expoentes dessa escola, ele começou a fazer o seu primeiro grafite em 1984, onde ele tinha mais ou menos de 13 a 14 anos de idade. Um fato curioso também sobre o Binho é que ele foi o primeiro grafiteiro que fez uma loja de grafite, né, a Terceiro Mundo Graffiti Shop, lá na Galeria do Rock. Também o primeiro cara que fez uma revista de grafite, ele juntamente com o Malmex. E lá para 1996, ele juntamente com esse mesmo grupo de artistas começou a pintar para fora do país, fazendo uma excursão ao Chile, que, para quem não sabe, também tem uma profunda herança também do hip hop, uma relação muito estreita também com o que acontecia também em Nova York na década de 80. Mas o primeiro grafiteiro que colocou o grafite numa Bienal de Arte foi, sem dúvida nenhuma, o Valauri, que em 1985, na sua quarta ou quinta participação na Bienal de São Paulo, ele fez uma instalação que chamava A Rainha do Frango Assado, onde ele se apropriou da cultura kit, né, da cultura pop, e fez uma instalação que inclusive tem muitos vídeos no YouTube para quem tiver curiosidade de ver, onde a atriz Cláudia Raia interpreta a rainha do frango assado, e ele acaba usando vários ícones da cultura pop com esse olhar um pouco mais tropical, um pouco mais brasileiro, e é bem legal de ver. Bom, e só para pontuar também um pouco da história do grafite no Brasil, eu queria também colocar como um artista também importante na cena, o Nigas, né, que foi um artista que nasceu no Grajaú, um artista negro e que foi o primeiro artista negro de periferia a começar a conquistar um alcance internacional. Infelizmente ele morreu em 2003, mas ele deixou um legado muito importante na cena do grafite, principalmente no que diz respeito à identidade visual. Eu vou colocar aqui no vídeo algumas imagens do trabalho do Nigas também, e também um livro que foi lançado pelos amigos dele, e onde vocês também vão poder ver toda a história do Nigas e tudo que aconteceu. Com certeza, para a gente que pinta na periferia de São Paulo e nas quebradas, o Nigas é o que a gente tem de mais próximo da nossa vida, da nossa vivência como artista, todo o processo artístico como um todo, as conquistas, as frustrações, essa ideia que a gente sempre tem de querer de alguma forma viver de arte. É uma biografia que sem dúvida nenhuma é importante para que vocês também dêem uma pesquisada. O que a gente tem em comum nessas duas escolas, né? Tanto a escola valauriana como a escola de Nova York, elas têm em comum o uso do spray como ferramenta. Só que enquanto a escola valauriana usa o stencil como base, a escola de Nova York ela acaba se utilizando das letras propriamente ditas, que são a primeira linguagem presente nos subúrbios de Nova York do Bronx. Daí, logicamente, que a gente tem uma distinção bastante nítida entre as duas escolas, né? Lembrando que é uma perspectiva minha, uma perspectiva pessoal sobre o que eu vejo, né? Inclusive o termo escola valauriana é um termo que eu peguei de uma biografia escrita pelo historiador João Spinelli sobre a vida e obra do Valauri, onde ele cita vários nomes, né? E cita esse termo escola valauriana, e ele chega até a colocar os Gêmeos como um dos artistas aí que acabaram indo para essa escola. Mas eu pessoalmente eu não consigo ver eles como parte dessa escola, até porque, para quem conhece um pouco da história dos Gêmeos, a gente sabe do envolvimento deles com a cultura do hip hop. Eles chegaram a dançar break lá no metrô São Bento, então eles absorveram de certa forma toda a cultura do hip hop. Então basicamente o que a gente tem hoje, né, se a gente for avaliar, pelo menos aqui em São Paulo, né, a importância do Valauri e desse grupo de artistas que começaram a pintar em São Paulo em 1978 é tão grande que em São Paulo a gente tem o dia 27 de março como o dia do grafite. O dia 27 de março marca a data de morte do Valauri, que morreu em decorrência da AIDS em 1987.
Então, basicamente, apesar pelo menos no meu ponto de vista, né, a gente ter essas duas escolas como ponto de partida para o grafite no Brasil, a influência da escola de Nova York, ela é o que a gente vê na maior parte do tempo. A maior parte dos artistas que a gente vê na rua, desde o estilo dos artistas, o estilo de pintar, o tipo de música, a gente basicamente vê que vieram dessa escola de Nova York e que influencia até hoje a maior parte dos grafiteiros. Não esquecendo que uma nova geração de artistas também, que vieram de alguma forma descendentes da escola valauriana, estão aí também pintando também, firme e forte, vendo o grafite mais como um lance poético, às vezes usando palavras, frases, né, poemas, misturados com uma síntese visual que explora diversas imagens diferentes. Como é o caso, por exemplo, da grafiteira Cis, né, a Simone Cis, que foi aluna do Celso Gittari. É bacana também salientar qual que é o ponto de partida dessas duas escolas de grafite, né? Basicamente, a escola valauriana ela acaba falando sobre a sociedade de consumo. A crítica principal dos grafites basicamente se colocam dessa forma. Enquanto que a escola de Nova York ela vem diretamente ligada com a questão do hip hop, do break e do skate. Então, já em 1978, o Valauri ele explorava muitos símbolos, tais como cupidos, diabos, acrobatas, raios, notas musicais, telefones, guitarras, na tentativa de tentar essa comunicação direta com o espectador. Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte: um artista, de um lado, querendo quebrar com os paradigmas da arte acadêmica, e do outro lado, um grupo de jovens que vivenciam um momento importante da cultura underground e que também querem se expressar. Então, assim, se a gente for traçar uma linha cronológica de eventos, né, dentro do século XX, a gente pode considerar que depois da Segunda Guerra Mundial, nesse clima de pós-guerra, Nova York acabou ditando o que iria acontecer em termos artísticos no mundo inteiro. Com certeza acabou influenciando esses dois grupos aqui no Brasil. Lembrando que em 1978 nós estávamos em plena ditadura militar. E segundo o próprio Ozzy, numa exposição que ele fez na Caixa Econômica em 2015, ele lembra de ter visto o Valauri pichando em alguns muros da cidade de São Paulo o termo direta já, e também uma obra do Maurício Vilaça, onde um personagem segurava a cabeça do Sarney. De alguma forma, os artistas que vivenciaram a ditadura militar tentaram de alguma forma adaptar alguns conceitos artísticos para conseguirem também se expressar. Fato que depois não aconteceu, né? De 1985 para frente, uma vez que a gente entrou no período democrático, né? Então a preocupação maior do grupo que eu estou colocando como escola valauriana, que foi um termo que eu peguei do João Spinelli, a preocupação maior desse grupo era a comunicação e a fruição estética, ou seja, usar do humor, da ironia e da crítica, né, como uma ferramenta para se expressar na rua. Bom, o grafite ele continua de alguma forma esse caminho pela história da arte, lembrando que ele é uma arte que tem aí ao menos 50 anos, então é uma arte até que recente, e ela é hoje com certeza uma arte contemporânea e presente no mundo inteiro. Vocês podem ter certeza que nesse momento que vocês estão vendo o vídeo, provavelmente tem alguém fazendo grafite em algum lugar do mundo. E o mais interessante é que em algumas partes do mundo o grafite ele acaba também se mesclando com culturas locais e criando outras formas de expressão. Mas independente do país, independente da cultura, o que a gente consegue perceber é que a raiz do grafite ela não se perde, que é o quê? Que é o ato de pintar numa parede, é o ato de pintar na rua. E isso é o que motiva centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro a pintarem cada vez mais e se expressarem cada vez mais. Alguns grafites acabam apelando para o estético, outros para uma questão mais política, mas todos de alguma forma são grafites. Existem vários termos para designar o grafite e existem também vários outros movimentos artísticos que aconteceram antes da gente usar o termo grafite, como por exemplo
os artistas muralistas do México. Bom, para vocês perceberem a importância do Valauri nesse começo da cena do grafite no Brasil, em 1982, a obra do Valauri foi publicada num livro chamado Art of the Fantastic, Latin America, 1920-1987, do autor chamado Holiday Today e Hollister Storks. É o Museu de Arte de Indianápolis. Eu vou tentar achar essa capa para mostrar para vocês aqui. E segundo o próprio autor, ele colocou que o Valauri foi a contribuição mais significativa da arte contemporânea vinda da América Latina, para vocês terem uma ideia da importância. Bom, algumas informações que eu estou passando para vocês eu peguei desse livro aqui, né, que é do João Spinelli. Eu vou deixar direitinho os dados do livro para que vocês procurem também. Alguns livros também importantes também que eu acho que vão ajudar. Tem esse livro aqui, lançado pela SESI SP Editora, que é da segunda Bienal Internacional de Grafite, que foi idealizada pelo Binho, né? E da qual eu fui um dos artistas convidados, né? E tive a honra de participar. E tem esse livro aqui também, que é a terceira Bienal Internacional de Grafite, no Parque do Ibirapuera. Essa daqui aconteceu no Museu Brasileiro de Escultura, o MUB. Pega o do Nigas pra mim ali também. O do Nigas é o que tá do lado da Nina ali, ó, por trás das cores, do lado esquerdo. Isso, esse é o do Nigas. Esse aqui é o livro do Nigas, que foi uma biografia, que aqui essa biografia ele é assinada pelo Mauro também, para quem não sabe é um grafiteiro, também era amigo do Nigas, né? Eu particularmente não cheguei a conhecer o Nigas, até porque eu comecei a fazer grafite em 2009, né? O Nigas morreu em 2003. 2003 eu nem sonhava em fazer grafite, mas tá aqui o registro também desse livro também, que é bem importante também. Eu vou deixar também os dados de biografia dele também para que vocês pesquisem também. Outro livro importante também, esse daqui, Grafite SP, com fotografias do Ricardo Kizapski, que eu também tive a honra de participar, né, aqui do lado do Bio. Também vou deixar os dados aí também para que vocês procurem também. É importante também dar uma olhada. Bom, pessoal, o vídeo foi esse, foi uma pequena introdução em como que o grafite começou aqui no Brasil. Não dá pra gente também colocar mérito de um único artista, quando na verdade a gente tem vários artistas que acabaram somando para que a cena do grafite acontecesse em São Paulo e se espalhasse pelo Brasil inteiro. Deixem aqui o comentário de vocês e o que vocês acharam do vídeo. Espero de alguma forma ter agregado um pouco mais de informação aí para vocês. Beleza? É isso aí e até o próximo. É nóis.